que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papinho. Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Não desliza, vem jogando esse mundo. Prepara, pode ir pá, vai ser só colocado. Vai, Luan! Vai, Luan! Você já tá fazendo vídeo? Esse ano passado foi o último. É mesmo? É. Por quê? Cara, porque eu tava pensei em muitas coisas, né? E ano passado eu já me botei pra pensar nisso logo no começo do ano, tipo, o que eu queria pra minha vida e de como eu me enxergava no futuro, né? Se você já passou um tempo navegando pelos cantos mais obscuros da internet, provavelmente você já trombou com o Lucas Inutilismo. Vamos lá! O último Lucas Joga, a galera encheu o saco. Os caras ficavam falando, pô, Lucas, joga um jogo bom aí, né? Então agora a gente vai jogar um jogo que é bom até demais. Um nome gigante no YouTube, sem dúvida. Mas aqui vai um ponto crucial que talvez você ainda não tenha percebido. Depois de tudo que ele criou, os conteúdos fora da curva, as abordagens completamente inusitadas, chamar ele de YouTuber é no mínimo reduzir demais o impacto que ele realmente fez. Se você está vendo isso, Lucas, a verdade é muito mais simples do que se pensa. Na verdade, você é um gênio e só usou o YouTube para conseguir transmitir todo o seu talento e mostrar para as pessoas o seu potencial. Porque existem criadores de conteúdo, meu amigo, e existem aqueles que transcendem a tela. Aqueles que fazem algo tão único, tão autêntico, que o mundo não consegue nem ignorar. Aqueles que, com uma câmera e uma ideia na cabeça, fazem arte sem nem perceber. E você, Lucas, é um desses. Eu vou te falar uma coisa, você que pensa dessa maneira. Existem 3 elementos nesse planeta que você vai achar eles em qualquer lugar que você for: carbono, pomba e gente de ó. Bom, fim do 2000 e alguma coisa e uma música chegou. É hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria uma homenagem ao Lucas Inutilismo em um vídeo? Talvez você seja fã dele há anos. Talvez tenha sido conhecido pelo último grande estouro, as retrospectivas musicais. Aquelas produções insanas que transportam a gente para outra época. Misturando nostalgia, talento e um perfeccionismo absurdo. Rock, multi-instrumentalismo e clipes cinematográficos, tudo junto. E os números são um detalhe. Um único vídeo pode bater mais de 20 milhões de visualizações, mas isso não é certo. Isso é trabalho, isso é paixão. Mas todo sucesso tem um começo, e essa história não começou com milhões de visualizações. Começou com um garoto, um rádio de mão e um sonho. Desde pequeno, Lucas respirava música. Cresceu ouvindo Queen e Led Zeppelin, enquanto ajudava o seu pai, que trabalhava como eletricista na época. O detalhe é que, antes de tudo, seu pai era músico, mas, como muitos sonhos, acabou deixando a música de lado. Só que o destino é engraçado, porque aquele sonho que um dia foi do pai, renasceu no filho. Com apenas 10 anos, Lucas pegou seu tempo livre e investiu tudo na música. Ele não tinha muito, mas tinha um desejo incontrolável de aprender. Durante sua entrevista à Veja em 2023, o Lucas revelou que estudou em uma escola pública a vida inteira e teve uma vida financeira complicada antes da fama. Na época que ganhou sua guitarra, sua mãe precisou trabalhar muito para conseguir um instrumento de menos de R$300. Com a internet começando a ganhar força na época, ele descobriu um mundo de aprendizado ao alcance dos dedos. E sem professor, sem curso caro, sem estúdio, aprendeu a tocar sozinho. Enquanto passava horas tocando e explorando esse universo musical, outro mundo chamou sua atenção: o do humor. Criar vídeos, brincar com situações do cotidiano, rir de si mesmo, e foi juntando essas duas paixões que, sem querer, ele construiu algo grandioso. Lucas começou sua jornada de forma quase lúdica, como qualquer jovem cheio de ideias e com uma câmera na mão, sem a pretensão de conquistar nada além da diversão. Ele testava formatos, Ele chamou a porra de um dedetizador pra tirar os cupim dessa cara. gravava vídeos aleatórios, Eu já bloqueei as palavras BBB e carnaval do meu Twitter porque eu sou muito inteligente. brincava com edições, Cara, que
Hoje vamos tentar descobrir quem é Azatoth, a escuridão abissal criadora de todas as coisas. Tudo sem grandes planos, apenas a vontade incontrolável de se expressar e experimentar. E é justamente essa falta de pretensão que, muitas vezes, pode abrir portas para o caminho inusitado. A criação, quando se liberta de expectativas, encontra seu caminho próprio. Uma dessas brincadeiras despretensiosas, como tantas outras, acabou meio que indo longe, muito além do que poderia se imaginar. Em 2013, um vídeo simples postado no seu Facebook pessoal viralizou. O que poderia ser mais um entre tantos na imensidão digital, tornou-se um marco. Da noite para o dia, algo que começou como uma brincadeira se transformou em uma oportunidade. E foi aí que Lucas compreendeu que a internet, mais do que um espaço de diversão, poderia ser uma plataforma para um novo destino. O que veio depois? Um canal no YouTube. E não um canal qualquer. Não era apenas mais um espaço de entretenimento, mas o ponto de partida para a construção de algo que iria muito além do simples humor. Um caminho alternativo que o levaria ao seu maior sonho, aquele que sempre viveu no fundo do coração, viver de música. O famoso vídeo Viciado em League of Legends. O que você faz na hora de ir para a escola? Eu jogo League of Legends. Você joga League of Legends. Foi a chave que consolidou todo o seu nome e sua presença na plataforma. Era o início de algo muito maior do que ele poderia prever. Um fenômeno em ascensão. Seu nome passou a ser sinônimo de inovação e liberdade criativa. E a partir daí, Lucas começou a expandir seus horizontes. O humor, com sua irreverência e visão crítica do cotidiano, passou a ser apenas a base para algo mais. Ele foi experimentando e descobrindo novas formas de se expressar, e com o tempo, percebeu que seu canal se tornava mais do que um simples lugar de risadas, se tornava uma comunidade. O inutilismo, que inicialmente poderia ser entendido apenas como uma brincadeira, rapidamente se tornou em uma marca, mas no fundo, Lucas sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ele sentia que ainda havia algo mais a ser explorado, sabe? Uma forma de arte que refletisse tudo o que ele era. As piadas, a música, a irreverência. E foi assim que surgiu a playlist de funk. As novinhas salientes, fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela, eu falei assim. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma ideia bem absurda, quase como que uma piada interna mesmo, mas a profundidade dessa transformação estava além das aparências. Ele pegou músicas de um gênero totalmente diferente, algo que muitos jamais imaginariam encaixar no seu estilo, e fez o impensável. Recriou tudo em versões de rock pesadíssimas. O que parecia uma brincadeira se tornou uma revolução criativa. O que veio depois? Milhões de visualizações, claro. Mas mais do que isso, a confirmação de que Lucas não estava mais apenas fazendo humor. Ele estava criando arte. Ele encontrou o ponto exato onde tudo se encaixava. Entre o que ele era e o que ele poderia ser. Entre a comédia e a música. Entre o popular e o completamente autoral. E é isso que faz toda a diferença. Ele não se limitou a um único formato, a uma única linguagem. Ele utilizou a plataforma não apenas para se expressar, mas para diminuir as fronteiras entre os gêneros, entre as expectativas e a realidade. Ele não se tornou um artista por seguir um estilo específico, mas pela habilidade de misturar, transitar entre mundos e criar algo genuinamente autêntico. Lucas Inutilismo nos ensina que a verdadeira arte não se limita a uma fórmula pré-estabelecida. Ela se constrói quando se permite explorar sem medo de errar. Quando se brinca com o inesperado e, acima de tudo, dá coragem de expressar quem realmente somos. Ele nos mostra que, no final das contas, a liberdade criativa só existe quando abandonamos as armas da previsibilidade e nos entregamos ao processo de reinvenção constante. Foi questão de tempo até que os vídeos começaram a ficar mais cinematográficos, as produções mais elaboradas e a identidade artística dele se consolidassem de vez. E então vieram as retrospectivas, aqueles vídeos que explodiram de vez, misturando história, nostalgia e música em uma experiência audiovisual impecável. O que começou como um youtuber zoeiro, agora era um artista completo, dominando várias frentes e mostrando ao mundo o que ele sabia fazer. Lucas Inutilismo virou sinônimo de qualidade, criatividade e reinvenção. Sua ascensão não foi apenas um reflexo do talento inato,
mas uma capacidade ímpar de transitar entre os diferentes mundos da comédia, da mídia e da arte. Lucas não ficou preso em um único formato ou lugar. Ele soube expandir suas fronteiras e, com isso, conquistou novos horizontes. Sua presença no programa do Danilo Gentili foi mais do que a típica entrevista de um comediante em a sessão. Ali ele não só contou histórias inusitadas, como sua visita a Chernobyl, por exemplo. Andando de mochila nas costas, assim, ó. Mas fez algo que poucos conseguem. Transformou o que poderia ser apenas um relato bizarro em experiências carregadas de significado. Para muitos, Chernobyl é só um cenário apocalíptico, mas para ele virou metáfora de vida, uma desconstrução de mitos e a prova de que o humor pode ser uma ferramenta poderosa de reflexão. E como se não fosse o bastante, Lucas ainda invadiu o universo da Nickelodeon, com o programa Trend by Nick. Mas claro, do jeito dele, óbvio. Em vez de só comentar sobre celebridades, ele trouxe sua visão crítica e irreverente sobre a cultura pop, criando tutoriais absurdamente inúteis e explorando curiosidades que iam muito além do óbvio. Falar quando você tiver um momento de desespero. Dica número 4. Se nada disso funcionar, lute com todas as suas forças pela sua vida. Era entretenimento, sim, mas com aquele toque caótico e genial que só ele sabe entregar, tá ligado? Na televisão é realmente uma coisa esplendorosa, não é mesmo? Nossa senhora. A cada nova aparição, Lucas não estava só entretendo, ele estava erguendo um império de autenticidade. Seu humor e criatividade não eram apenas ferramentas, mas parte de uma visão quase filosófica sobre o absurdo da vida moderna. Ele não estava apenas se destacando, mas criando um espaço onde o improvável era a estrela e o inesperado a regra. No entanto, como qualquer artista que sabe a importância da verdade interior, Lucas não se deixou consumir pelo digital não. Ele entendia com uma clareza rara que a arte não nasce exclusivamente no universo virtual. A vida fora das telas, aquela que parece invisível aos olhos da maioria, era onde ele encontrava verdade e inspiração. Ele valorizava o simples, o essencial. Viajar, colecionar experiências e, acima de tudo, se desconectar para recarregar sua mente criativa. Ele nos mostra, com sua prática, que a criação também surge nas pausas, no silêncio e na descontração. Recentemente, o Lucas deu mais um passo em sua jornada, concretizando o sonho que ele guardava para si por muito tempo. Montou sua própria banda e saiu em turnê pelo Brasil com o projeto Lucas, com V. E não parou por aí não. Em novembro de 2024, ele fez história ao lançar Humanamente, seu primeiro álbum de músicas autorais. Uma obra que não é apenas uma coleção de faixas não, mas um manifesto sonoro que traz a essência do heavy metal para os tempos atuais. O álbum foi a maneira que o Lucas encontrou para se revelar por completo, sem filtros, sem limitações. Nele, ele não apenas fez música, mas mergulhou de cabeça na imensidão da própria criatividade, explorando novas sonoridades e expondo camadas que antes só apareciam nas entrelinhas. Foi mais do que um projeto, foi sua marca definitiva no mundo. Humanamente, não é só um álbum, é o ápice de uma jornada onde o Lucas se joga na arte de forma crua, autêntica e bem visceral. Cada faixa é mais do que um som. É um espaço onde a música se torna tanto um processo de autodescoberta quanto um convite para o público se enxergar de um jeito novo. Lucas Inutilismo, ao longo dessa trajetória, nos ensina que a arte não segue um único caminho. Ela se molda, se adapta, se reinventa e, acima de tudo, nos lembra que o mais importante é seguir o próprio ritmo, mesmo que esse ritmo seja contracorrente. Em um mundo digital saturado de imagens e sons, ele conseguiu criar algo que é genuinamente dele, tá ligado? Algo que não depende de validações externas, mas de uma busca constante por ser quem realmente é. E é nesse caminho que a verdadeira liberdade criativa se encontra. Não na busca pelo sucesso fácil não, mas na coragem de ser autêntico mesmo, na ousadia de seguir o próprio caminho e na capacidade de transformar cada momento da vida em arte. Ele não foi só mais um talento que surgiu e surfou a onda das redes sociais, tá ligado? Ele usou a internet para escapar da bolha do genérico, aquele lugar onde muitos se perdem na busca por aprovação fácil e fama vazia. Em vez disso, ele escolheu o caminho mais desafiador, eu diria. Explorar diferentes formatos, experimentar sem medo e transformar sua criatividade em algo autêntico. O resultado? Uma arte que combina humor inteligente, observações afiadas e uma capacidade única de enxergar o absurdo do cotidiano. Antigamente isso aí dava morte. Se eu falo uma língua e você não fala, eu vou lá, ó, te dou uma facada. E nesse processo ele não apenas fez comédia, mas reinventou verdades já conhecidas, criando algo novo, algo único.
ele usou a plataforma como um laboratório criativo, onde suas ideias se moldavam e se transformavam a cada novo vídeo, e cada novo seguidor tornava uma parte dessa construção. O YouTube, para ele, não foi apenas uma vitrine para o seu trabalho, mas um trampolim para a liberdade, tanto criativa quanto financeira. Mas o que, de fato, podemos aprender com Lucas Inutilismo? Ele não é só um case de sucesso numérico, ele é a prova viva de que quando talento e autenticidade andam juntos, a jornada criativa deixa de ser só uma busca por reconhecimento e se transforma em algo maior, um caminho para a verdadeira liberdade. Liberdade para criar sem amarras, desafiar normas e construir um legado que vai muito além do passageiro. Lucas nos lembra que a verdadeira riqueza não está só nos números, mas no poder de impactar, provocar e inspirar. Porque no fim das contas, é isso que realmente fica. O Lucas sempre usou sua voz para criar, para divertir e, para acima de tudo, para inspirar. Mas, ao fazer isso, ele nos mostra algo ainda mais profundo, que a arte, quando feita com propósito, é uma ferramenta poderosa para a transformação pessoal e social. E que, ao reconstruir o próprio caminho com autenticidade, podemos alcançar algo ainda mais valioso que o sucesso material. A liberdade de ser quem realmente somos, tá ligado? Caralho, é uma moto, eu preciso latir. Por que você morreu? Você é ruim, Gustavo? Por que você fica fazendo isso, Gustavo? Tudo aqui, Lucas. Tenha santa paciência. Mano, por favor, não fique brava. E agora eu me despeço fazendo algo que o meu eu adolescente sempre quis. Obrigado, Lucas. Obrigado por ter sido mais do que um simples youtuber. Por provar que a arte pode surgir do inesperado, que o humor pode ser inteligente e que a criatividade também não precisa obedecer nenhuma regra. Obrigado por transformar o absurdo em genialidade, por reinventar o óbvio e por mostrar que a autenticidade é, de fato, a maior revolução. Obrigado por ser um gênio.